E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula de Micro 2, então, agora. E hoje, pessoal, nós vamos iniciar então a parte que chamamos de análise de mercados competitivos, ok? É muito baseada no capítulo 9, né, do PINT. Então, a gente já viu a concorrência perfeita e agora a gente vai pegar o mercado, o setor como um todo, um mercado competitivo, ou seja, muitos ofertantes e muitos consumidores, e vamos fazer a análise assim, considerando um terceiro agente, que no caso é o governo, né? Como que ele interage, digamos assim, com os demais agentes. E a forma mais simples de iniciar isso é através da introdução de um imposto. Então vamos supor que o governo ele coloca um imposto na produção, vamos considerar que existe um mercado normal, da forma como a gente conhece, e aí o governo interage, então, introduzindo imposto. De certa forma, em Micro 1 a gente teve um início dessa análise, né? Teve uma exemplificação utilizando isto, mas não calculamos, né, digamos assim, valores nem nada, que é isso que a gente vai fazer agora, né? E então, a partir de agora, né, então vai ser cada aula vai ser um dos temas, né, vinculado à análise de mercados competitivos, ok? Então, iniciando com imposto. Então, vamos lá. Vamos supor a introdução de um imposto, como eu falei. Então, quando o imposto é criado e aplicado sobre determinado bem, devemos supor a existência de dois preços. Um preço que é pago pelo consumidor, que a gente vai chamar de PD, pode ser preço de demanda também, se preferir, e outro recebido pelo produtor, que é o preço PS, né, na qual o produtor recebe por aquilo que produz. Além da taxa de imposto T. Taxa de imposto T é aquilo que o governo então arrecada, né, o imposto. Então, a ideia basicamente é essa. E aí vamos ver como é que vai funcionar isso, né? Então, assim, ó, o preço recebido pelo consumidor nada mais é que o preço, desculpa, o preço pago pelo consumidor pelo produto, né? Nada mais é que o preço recebido pelo produtor mais a taxa de imposto. Então, esse é o preço pago pelo consumidor definido dessa forma, ok? E aí, se eu reorganizar no caso do preço recebido pelo produtor, aí sim vai ser o preço pago pelo consumidor descontado a taxa de imposto T, tá? Que é o valor de imposto por unidade, vamos supor assim. E o próprio imposto, né, que vai ser recebido pelo governo, a taxa de imposto, vai ser a diferença, então, entre o preço de demanda menos o preço de oferta. Ou, se preferir, o preço pago pelo consumidor menos o preço recebido pelo produtor. E essa diferença, esse ato aí, é o quanto o governo arrecada, ou seja, essa taxa de imposto por unidade produzida, digamos assim. Bacana, definido isso, vamos ver então como é que isso se introduz na análise, né, de mercado. Então vamos imaginar novamente o excedente do consumidor, o excedente do produtor aqui, em um equilíbrio inicial, ok? Então tá, agora vamos imaginar que, dado que ocorre a introdução de um imposto, isso significa um aumento de custos para a produção, tá? E de certa forma, isso vai retrair a produção e elevar seu preço. Então é como se fosse uma oferta que leva em consideração o preço acrescido da taxa de imposto. Essa é a ideia. Retraindo então a oferta até esse novo nível, né? Que vai aumentar custos de produção e vai então retrair a oferta. O que vai, obviamente, elevar o preço, né, até esse nível que a gente vai definir agora. Ou seja, vai ser um equilíbrio T. Equilíbrio T significa equilíbrio, levando em consideração agora a taxa de imposto. O equilíbrio inicial, que ali não era só uma oferta e demanda, independente de qualquer cobrança, digamos assim. Bom, nesse caso, pessoal, vamos definir então o preço que é pago pelo consumidor. Vai ser, como eu falei para vocês, o preço recebido pelo produtor mais a taxa de imposto. E vai estar nesse novo equilíbrio. Vai ser esse preço de equilíbrio agora, na verdade, nada mais é que o preço pago pelo consumidor no mercado, dado agora o fato que ele vai pagar mais caro, né,
porque tem uma taxa de imposto aí embutida. E a gente vai ver que por conta desse imposto, a retração da oferta e tudo mais, e esse novo equilíbrio com a demanda, de certa forma a demanda também se retrai, tem esse equilíbrio, pontualmente, é claro. Então a gente tem essa quantidade T, que é a quantidade com imposto, né? Que é o que vai ser consumido nesse novo equilíbrio. Bom, e o que vai ser recebido pelo produtor é dado então pela essa diferença entre o preço pago pelo consumidor menos a taxa de imposto. E vai bater bem na oferta logo ali embaixo, então vai ser exatamente esse PS aqui. Então agora o consumidor, ou melhor, o produtor recebe menos que o preço de equilíbrio. Podemos então averiguar ali que o PD, né, que está acima do preço de equilíbrio, então significa que o consumidor agora paga mais do que se tivesse de livre mercado, né, preço de equilíbrio, e o produtor recebe menos do que no caso se tivesse no livre de mercado, no equilíbrio de mercado, PE. E da mesma forma, ambos vão produzir e consumir menos na quantidade T, né, do que na quantidade de equilíbrio de mercado. Então essa configuração que a gente tem com a introdução do imposto. A partir daí vamos continuar a análise. A taxa de imposto nada mais é então que a diferença entre o que é pago pelo consumidor e recebido pelo produtor, e essa taxa então por unidade produzida é o que o governo vai arrecadar, né, digamos assim, com esse imposto. E aí a gente pode definir então 4 áreas dentro ali daquela região onde estava o excedente do consumidor e o excedente do produtor. Vamos tirar aqui a oferta, né? Vamos considerar só a oferta no ponto inicial, ok? Tirar aqui esse aqui. Então tá, dada a oferta no ponto inicial, vamos analisar qual é o efeito então da introdução desse imposto neste mercado. E para isso a gente vai falar sobre as variações que vão ocorrer, né, sobre o excedente do produtor e o excedente do consumidor. Vamos começar com a variação do excedente do consumidor. E dá para notar tranquilamente que a primeira variação é aquela região A ali, né? E também vou adotar essa nomenclatura aqui, delta EC, que significa a variação do excedente do consumidor, tá? Delta normalmente é um símbolo que a gente utiliza para variação. Então a variação do excedente do consumidor vai ser o quê? Vai ser a região A, que vai ser perdida, né? Aquela região ali, vai ser perdida pelo consumidor, porque agora ele paga PD, que é mais caro do que PE, que é o preço de equilíbrio, né? Então ele paga mais, ele perde a região A, ela entra negativa, uma variação negativa no excedente do consumidor. Legal? Da mesma forma, ele perde B, também porque B é o seguinte, ele não está pagando mais, afinal de contas não tem produto ali, porque há uma queda de produto, de QE até QT, como vocês podem ver ali embaixo. E ele perde então a região B, porque agora ele consome menos do que ele consumia antes, né? Dado que o preço está mais caro, alguns consumidores não participarão desse mercado e quem participará vai estar pagando mais. Então perde a região B pela queda do consumo. Legal? Essa é a variação do excedente do consumidor, perde a região A por conta do aumento de preço e perde a região B por conta da queda do consumo, da quantidade consumida. Essa queda do consumo, isso a gente viu lá em micro 1 rapidamente, mas é tanto a saída de consumidores que agora não pagam esse preço PD, né, que consideram mais caro, então, dada sua restrição orçamentária, dada essa otimização, eles podem deixar de consumir. E outros que consumiam o preço PE podem até continuar consumindo o preço PD, mas numa quantidade menor. Então há uma queda desses consumidores que se mantém também. Ou seja, a região B significa uma queda na quantidade de consumo. Agora vamos ver pelo lado do produtor, né, a variação do excedente do produtor. Aí é fácil de ver, a análise é análoga, né? Temos então a variação do excedente do produtor, delta EP, né, que é igual à perda da região C, que deixa de ser do produtor, porque ele ganhava, né, o preço PE, e agora ele passa a receber somente PS, ou seja, ele recebe menos, tem uma queda do preço que ele recebe, então ele perde a região C. Da mesma forma, a região D, pessoal, ele não produz mais naquela região.
porque ele não produz mais a quantidade E de equilíbrio, ele produz agora a quantidade T, que é a quantidade com imposto. Então há uma queda na produção e o produtor também, né, por quê? Porque agora o preço caiu, então para alguns produtores não é mais lucrativo se manter nesse mercado, eles não vão conseguir. Então aqueles produtores que têm um custo mais elevado vão sair desse mercado e aqueles que ainda estão nesse mercado provavelmente ainda cobrem seus custos, mas eles vão estar recebendo menos. Vai ter, obviamente, um excedente do produtor, que a gente já viu, que é uma espécie de lucro de curto prazo, né? O excedente do produtor leva em consideração só os custos variáveis e ele está recebendo menos para a manutenção dessa produção. Então, há uma queda do bem-estar pelo lado do produtor também, em termos de queda de renda, né, daquilo que ele recebia pelo produto que ele produzia. Então, ele perde a região D também. Bom, mas nem tudo são lágrimas, né? Tem a variação da arrecadação do governo. O governo ele ganha, porque ele aplica o imposto, né? Ele vai ganhar o quê, né? A variação da arrecadação do governo, vamos botar dessa forma, é a região A e a região C. Ele não ganha B e D, porque essas não estão sendo produzidas mais, mas A e C estão sendo tanto produzidas quanto consumidas. Então ele ganha essa arrecadação de imposto que em parte é pago pelo consumidor, que é a região A, em parte é pago pelo produtor, que é a região C. Então está aí a região verde aqui, A e C, é a arrecadação então do governo. E aí aqui a nossa exposição é que ele vai utilizar esses recursos para reaplicar na economia através de bens e serviços públicos, a priori, essa é a ideia. Mas mesmo assim, pessoal, a gente pode calcular o efeito total disso tudo. E a gente vai chamar isso de perda líquida social. Então já é um spoiler do que vai acontecer. É óbvio que é uma perda aí, né? Tem uma perda, afinal, em relação a consumidores, produtores e governo, a interação de todos eles leva a uma perda, e a gente chama isso de perda líquida social. Então, como é que seria isso? Seria somar, né, a variação do excedente do consumidor, a variação do excedente do produtor, mais a variação em relação à arrecadação do governo. E aí vocês podem ver facilmente que aqui em cima, se a gente somar tudo isso, a variação do excedente do consumidor tem um A negativo, que corta com um A positivo da arrecadação do governo aqui embaixo. Eu estou fazendo aqui para vocês verem. E sobra um B. Então sobrou menos B aqui, que não corta com ninguém. Por outro lado, né, a variação do excedente produtor tem um C negativo, que corta com C positivo da arrecadação do governo. E aí sobrou um menos D. Então veja bem que no final das contas, sobrou um saldo aí, né, um saldo negativo, que é a região menos B menos D. Então essa é a perda líquida social, região menos B menos D. Por que se perdeu? Bom, porque aí não tem como arrecadar, aí na verdade não se consome e não se produz mais. Foi uma região que se perde e nem vai para o governo. Então, a gente chama essa região vermelha ali, de B e D, aquele triângulo, de peso morto, pessoal. O peso morto do imposto, ou seja, ninguém ganha com ele e todo mundo perde, né? Ninguém ganha, ou seja, tanto consumidores, produtores vão... não vai existir mais essa produção e nem mais esse consumo, dada a existência desse imposto, que é um aumento de custos, né, que leva então à queda da produção e consumo. A gente chama isso de peso morto dos impostos. Legal? Bacana? Então tá aí. Aqui é um exemplo prático, né, assim, teórico. Vamos aprofundar agora até com cálculo, né, calcular numericamente. Tá? Então vamos lá fazer a análise, né? Então está aqui, né, o preço pago pelo consumidor, região A, cálculo dessa área. Aqui é um cálculo de área simples, né, um retângulo. Então você pega a diferença ali da altura entre PD e PE, né, vezes a base ali, que é o QT, que vai de 0 a QT, né? Então é um cálculo simples, né, naquela área. Aqui vezes aqui. Temos então um cálculo de quanto a mais vai pagar o consumidor, no caso, né? Ok. E podemos calcular também a área B, só que agora, em vez de um retângulo, é um triângulo, mas relativamente simples também, né? Ou seja,
vai ser a altura vezes a base ali, que a altura é PD menos PE, vezes QE vezes menos QT, né? Claro que isso daria um quadrado ali, ó, que daria esse quadrado, o retângulo também, né? Só que se você dividir por 2, aí você tem o triângulo. Então, tranquilo. Aí, ó, calcula a área B tranquilamente. Então, são cálculos simples. São funções lineares, né? Na verdade. Só para a gente fazer a análise em si. Vocês poderiam fazer exercícios numéricos. Então, tá aí. Essa região a gente já sabe que é a região que é perdida, né? Pelo consumidor, no caso do imposto. Ele vai perder menos A e menos B. Bacana. Calcular a região, né, que afeta o produtor é simples também, mais um retângulo, que é base vezes altura, PE menos PS, né, aqui, vezes QT, que é de zero, da origem a QT, que dá essa base aqui. Isso nos dá o cálculo desse retângulo aqui. E aí, novamente, a gente vai calcular um triângulo, PE menos PS, é só calcular certinho, não tem muito o que errar, que é menos QT, dividido por 2, né? Então, claro que se a gente fizer só esse cálculo vai dar o quadrado, o retângulo ali no caso, divide por 2 vai nos dar o triângulo. Fechou? Aí temos os cálculos de todas as áreas, A, B, C e D. Claro que a gente também tem que calcular a variação da incidência do consumidor, mas como já está calculado a área A e a área C, você pode pegar esse valor e colocar ali diretamente. A não ser que você vá calcular diretamente a variação da arrecadação do governo, aí dá para calcular A mais C como um retângulo só, né? Ou seja, toda essa área A mais C aqui, verde, ela nada mais é que PD menos PS, né? O preço do consumidor menos preço do produtor, vezes a quantidade QT. Então vai dar toda essa área em verde ali. Agora veja bem que PD menos PS, como a gente definiu, é a própria taxa de imposto T, né? Então é claro que a arrecadação total do governo é a taxa de imposto T vezes a quantidade produzida QT. Tá aí, ó, uma forma mais simplificada ainda de se calcular a arrecadação do governo, e que tem toda a lógica do mundo, né? A taxa de imposto vezes a quantidade produzida. A quantidade QT, lembre, quantidade QE não existe mais que o imposto, não é mais produzido, o equilíbrio. Então, tá aí. E por fim, a perda líquida social, que a gente já sabe que é menos B menos D. Então você pode pegar direto do cálculo menos B menos D, já vai estar os valores ali, ou você calcula também diretamente menos B menos D, que é um triângulo. Tem um retângulo inicial, que é a altura PD menos PS, vezes a base QI menos QT. Vai dar um retângulo ali, ó, como vocês podem ver, aquela área. Só que ele é um 25% em cima e 25% embaixo, ou seja, 50%. Se você cortar então por 2, você vai ter a metade, que é o triângulo interno, B e D. É isso que a gente faz, e a gente pode calcular BD dessa forma. PD menos PS, que é a taxa de imposto, lembra? Vezes QE menos QT, dividido por 2. Tá aí, ó, taxa de imposto menos QE menos QT dividido por 2. É outra fórmula de calcular. Qualquer uma delas é válida. Essa aqui é caso você tenha que calcular o peso morto sem ter calculado A, B, C e D antes, né? Se você quiser calcular diretamente B mais D. Lembrando que nesse caso o peso morto vai dar um valor negativo, ali é o que se perde, né? A perda, ou melhor, peso morto não, né? A perda líquida social. Peso morto pode ser um cálculo de um valor total ali, positivo mesmo. Ou seja, a área que se perde com a perda líquida social, B menos D, é calculado dessa forma. Bacana? Legal? Então vamos lá. Vamos para o exemplo numérico agora para ficar mais fixado isso aqui. Né? Tá aí. Pessoal, então é o seguinte. Se não me engano, isso aqui é um exercício da lista já, ou talvez o primeiro exercício. Eu não vou fechar isso aqui para abrir a lista, para não atrapalhar o vídeo, mas acredito que seja assim um exercício da lista, então você já comece a fazer esse aqui, se não for, ou talvez ele seja um exemplo que não esteja na lista, é um exemplo bem mais simples, né? Só para vocês entenderem. Depois na lista tá uns números um pouquinho mais
trabalhosas, digamos assim, mas nada demais, e vocês já podem começar a fazer. Prestem bem atenção, obviamente, na resolução aqui, né? São exercícios de fixação. Aí depois eu vou deixar um exercício já com resultado para vocês irem treinando. E depois dali, é claro, vocês ainda podem pegar mais exercícios desse tipo na lista. Esse exercício, como vocês podem ver, dá um pouquinho mais de trabalho, então eu digo para vocês já ir fazendo, façam agora o imposto, depois a gente vai ver subsídio, fixação de preço, máximo e mínimo. Então não vão deixando acumular muito, já vão fazendo aos pouquinhos, né? Um e o outro, para ir adiantando, tá? Então, para o mercado competitivo, faça o gráfico e calcule as variações no excedente do consumidor do produtor, excedente total, ou arrecadação e gasto do governo, quando for o caso, e peso morto para cada item, considerando as equações de oferta e demanda. Assim, ou seja, tudo aquilo que a gente fez, né? Ali está a arrecadação do governo ou gasto do governo, porque dependendo se for subsídio, se for imposto, você tem um efeito diferente. O item A da questão começa sempre por esse mais simples, que é o imposto, né? Então, quais os efeitos, né, nessas equações de oferta e demanda? Oferta de 10 mais 2PS e demanda 30 menos 2P. Quais os efeitos da introdução de imposto quando a taxa de imposto T é igual a 2? Tá? Vamos lá, então. Claro que aqui vocês vão começar calculando aquilo que é o mais simples de todos, que é o equilíbrio. Pessoal, o equilíbrio você já sabe, lá desde a introdução à economia, fizemos um pouco disso em microeconomia, então acredito que já está, mesmo que você não tenha feito micro, você viu isso em introdução, então já está dado essa parte de encontrar equilíbrio, é relativamente fácil. Se não está dado, você tente fazer uns exercícios aí para aprender, mas é bem simples, muita gente já imagina que já faz automaticamente. Porque você tem a equação linear indo por cima de oferta e demanda, aí você iguala as duas. Claro que ali a gente tem PS e PD, uma dúvida válida que eu posso dizer o seguinte, não, mas como assim PD e PS? Como é que eu vou encontrar equilíbrio? São duas variáveis diferentes. Você tem razão, mas quando for fazer o equilíbrio agora, QS igual a QD, considere só P, tá? Como se fosse P igual para os dois, tanto para oferta quanto para demanda. Considere só P, como vocês estão acostumados a usar. PS e PD a gente vai fazer um pouquinho mais à frente, essa distinção. Então, se você fizer isso, como eu disse, está aqui, ó, 10 mais 2P igual a 30 menos 2P. Então, coloque P igual para ambos os lados, oferta e demanda. E aí encontra P, né? Aqui é só variável de um lado, constante de outro. Encontrar o valor de P, que vai ser nosso preço de equilíbrio, igual a 5. Aí substitui tanto na oferta quanto na demanda. Você vai ter a quantidade de equilíbrio, que é igual a 20. Aí bota lá no gráfico, já tem a base inicial. Para esse problema, você já sabe que o equilíbrio se dá com preço igual a 5 e quantidade igual a 20. Então, iniciar o problema fazendo aquilo que é o mais básico. E vai botando o gráfico do lado para você não se perder. É importantíssimo isso. Ok. Lembre que aqui, se você achar o preço de equilíbrio, para você saber que não errou, bota na oferta, na demanda, tem que dar mesmo resultado de quantidade, tá? Aí, senão não está equilíbrio. Continuando, então, agora sim a gente vai poder usar as outras ferramentas. Bom, tá ali então os excedentes do consumidor em azul, do produtor em amarelo, só para lembrar. Bora lá então. Então tá. Agora, pessoal, o próximo passo agora sim, colocar essa distinção. Preço do consumidor é o preço da oferta mais imposto, preço recebido pelo produtor, preço pago pelo consumidor menos imposto. O imposto, e agora a gente vai encontrar levando em consideração o preço e quantidade com o imposto. Então tá aí, a igualdade, fazemos a igualdade novamente, só que agora mantém aquela diferença, onde está a oferta, tu mantém o PS, preço recebido pelo produtor, e onde está a demanda, você mantém o PD, preço pago pelo consumidor. Tá aí, você vai botar agora as equações lá, e cada um com o seu preço respectivo. E aí é o seguinte, se você tem essas equações aqui, você pode substituir elas lá dentro dessa igualdade. Ou seja, você pode pegar PD, que é igual a PS mais T, e botar lá onde está PD, ou pegar PS igual a PD menos T e botar lá onde está
PS. Vamos fazer um dos dois. Olha, vamos escolher então esse aqui, PS. Como você viu antes, o T é igual a 2. Então a gente sabe que o preço recebido pelo produtor vai ser PD menos 2, ou seja, o preço pago pelo consumidor menos a taxa de imposto 2. E agora a gente vai substituir dentro da equação onde está o PS, né? Ó, então aqui, ó, vou até assinalar, caso o cara não tenha entendido. Aqui onde está o PS, pessoal, tá vendo? Eu simplesmente peguei o PS aqui e coloquei lá. Ou seja, está aqui ele, ó. Ele nada mais é que PD menos T, P, que é o preço pago pelo consumidor, menos a taxa de imposto. Esse é o PS. Eu só substituí. Vejam que toda a equação agora ficou definida em PD, né? A igualdade de um lado e do outro. T é a taxa de imposto, mas a gente sabe que a taxa de imposto é 2, podia até substituir ali, ó. E 2. Agora sim, agora é só isolar PD, você vai ter o preço, então, recebido, não, melhor, desculpa, o preço pago pelo consumidor, o preço de demanda. Então a gente coloca a variável de um lado, constantes de outro, organiza tudo e chegamos que o PD, preço pago pelo consumidor, é igual a 6. Podemos já colocar lá no gráfico, lá, pegamos mais uma variável. Então tá aí, preço pago pelo consumidor igual a 6. Como é imposto, e tu já sabe que o consumidor paga mais, porque ele paga o imposto também, então o preço pago pelo consumidor tem que estar acima do preço de equilíbrio, e dá para ver no gráfico que aconteceu, então estamos no caminho certo. Isso é uma forma de você se assegurar de que está fazendo a coisa certa. Ou seja, tem que ter uma lógica, né? Nesse caso, o preço pago pelo consumidor é maior que o preço de equilíbrio. E agora é fácil de achar o preço de oferta. Nada mais é que o preço pago pelo consumidor menos a taxa de imposto. Ou seja, 6, que é o preço do consumidor, menos 2 a taxa de imposto. Ou seja, o preço de oferta é 4. Esse é o preço recebido pelo produtor. Dá para colocar lá no gráfico também. Olha lá onde bate. Então ele bate bem na oferta, embaixo, né? E é exatamente menor que o preço de equilíbrio. Está tudo ok, é exatamente isso que a gente esperava. Então estamos indo pelo caminho certo. Já marcamos alguns os pontos para definir as áreas. Lembram das áreas que a gente tem que calcular? Bom, pessoal, ainda falta a quantidade T. Lembra a quantidade com imposto? Mas agora é relativamente simples, mas você tem que prestar atenção. Você pode pegar esse preço de oferta e colocar na equação de oferta, vai dar lá a quantidade T, ou pegar o preço pago pelo o preço de demanda, né, pago pelo consumidor, PD, que é 6, e colocar lá na demanda. Entenderam? Um ou outro vai dar certo. Agora, se você fizer ao contrário, pegar o preço de demanda e colocar na oferta, ou o preço de oferta e colocar na demanda, você vai errar. Você vai ter uma inconsistência. Então, se você fizer um ou outro, eu acho que o primeiro que eu faço é o de demanda. Peguei a demanda, ó, 30 menos 2PD, como PD é 6, eu substituo ali por 6. Então, vai dar 30 menos 12, que dá 18. Então, a quantidade... Para ter certeza, pegue o preço de oferta e coloque na oferta. Aí a oferta é 10 mais 2 PS. Então, como PS é 4, é 10 mais 2 vezes 4, desculpa, que dá 18. 10 mais 8, 18. Ok, está tudo certo, essa quantidade com o imposto. Legal, bacana. Se precisarem, refaçam esse exemplo numérico que ele está. É simples, exatamente para esse primeiro momento você poder entender com mais facilidade. Bom, definido todos esses pontos, como está no gráfico ali, agora vocês podem ver que a gente definiu e tem como calcular todas aquelas áreas, né, que a gente já viu antes. Ou seja, A, B, C e D. Calculando cada uma individualmente, só faz um cálculo depois. Né? Ou seja, cálculo das áreas, vamos começar pela área A. E lembre-se, vai ser então PS menos PE vezes QT. Como ali a área está definida com os valores já, então é fácil de ver que é 6 menos 5 vezes 18. Nesse caso vai dar 18. A área B é 6 menos 5 vezes 20 menos 18. Lembre-se que é o triângulo, então se divide por 2, né? E aí dá 1. A área C, está tudo análogo aqui, como foi para vocês o exemplo mais simples do mundo.
você pegar mesmo. Então 5 menos 4 vezes 18 da área C, que dá 18. E a área D é 5 menos 4 vezes aquela região de baixo, 20 menos 18, dividido por 2 dá 1. Então, cálculo dos excedentes. Agora ficou simples. A variação do excedente do consumidor, que é menos A menos B, nada mais é que menos 18 menos 1, tem um total de menos 19. Tá? Se fosse em termos monetários, digamos que em milhões, tem 19 milhões, os consumidores perderam por esse imposto, pagaram, né? Perderam, porque em parte a área B é perda, né? Do que eles deixaram de consumir. Aí a variação, e é toda aquela área ali, A menos B rachada. Então a variação do excedente produtor é a mesma coisa, menos C menos D, como a gente viu. No cálculo que a gente fez, significa menos 18 menos 1, que dá também menos 19. Vamos supor isso em termos de milhões de reais ou dólares. Então é isso que perde o produtor, né, 19 milhões, em termos daquilo que ele deixa de receber e aquilo que ele deixa de produzir também. Tá? E a arrecadação do governo, né, ou seja, toda aquela área rachada C e D, o produtor perde, e o governo ele arrecada A e C. Então ele arrecada um bom bolo aí, 18 milhões do consumidor, 18 milhões do produtor, ou seja, 36 milhões no final. Vocês podem falar 36 qualquer unidade. Estou falando milhões aqui, mas é só para exemplificar. Tá? Que é, a gente já sabe, aquela área verde ali, A mais C. E por fim, aquilo que se perde, ninguém ganha, né? Que se perde para sempre, que é a perda líquida social, que é a área B e D, né? Você perde menos B menos D, aquilo que não se consome mais e nem se produz mais e ninguém arrecada. Ou seja, é a perda líquida social, que nesse caso dá menos 2, né? Que B é igual a 1, D é igual a 1, 1 menos 1, menos 2. Tá? Então aí, vejam que com esse exemplo simples, é de certa forma realmente simples de se calcular. Você tem que fazer só esse cálculo de áreas e interpretar economicamente. Essa que é a questão, né? A gente está fazendo cálculos que alguns vocês já sabem, tranquilo. Outros podem estar até aprendendo agora, sem problema. Mas que o importante também é que já está tendo uma relação de interpretação econômica, o que acontece em mercados competitivos e por que o imposto tem que ser, ao contrário do que a gente pensa, não pode ser de uma hora para outra, tem que ser pensado, né? Muitas vezes não há, mas há sim essa relação de poder, assim. E não é só o produtor que devia estar preocupado assim com o aumento de imposto, porque ele vai pagar, porque parte vai para o consumidor. E ao contrário do que muita gente pensa, fala que, bom, mas vai tudo para o consumidor. Não, o produtor às vezes tem que pagar. A gente vai ver que as forças de mercado vão dizer quem paga, né? A gente vai já ver isso. Mas sempre os dois pagam. Uns talvez paguem mais que outros, dependendo das condições de mercado, mas os dois pagam, tá legal? Todo mundo paga no final, essa é a ideia. Então, não sei se vocês já viram isso lá em macro, né? Curva de Laffer, né? Ou de Laffer, como o pessoal fala. É isso, você vai aumentar imposto, chega uma hora que de tanto aumentar, começa a reduzir a arrecadação, né? Olha, eu não sei se... Não é aqui que tem um vídeo, foi lá em micro, tem um vídeo da curva de Laffer. Só como exemplo, né? Então, se aumentar o imposto indefinidamente, uma hora você acaba com a produção e consumo de uma atividade. Então não é plausível. Você tem que pesar assim, a importância dessa atividade e o quanto de imposto você pode arrecadar dela, porque você vai estar afetando consumidores e produtores quando faz isso, ou seja, a sociedade como um todo. Mesmo que A e C volte, vamos supor, essa é a suposição que a gente faz aqui, dos melhores dos mundos, né? Que A e C volte para a sociedade com bens e serviços, né? Mesmo assim se perde uma parcela que não se recupera mais, que é B e D. Talvez sim, né, em boa parte dos casos, A e C pode se mostrar coerente, né? Ou seja, realmente volta para a sociedade é algo totalmente benéfico. Infelizmente, a gente mora em um país em desenvolvimento em que a gente sabe que nem sempre isso acontece, né? Por mais que os impostos possam ser altos, à medida que a gente não vê esse resultado em bem-estar no sentido de bens públicos, a gente começa a achar que está pagando por aquilo que não volta, né? Então,
isso não tá sendo visto aqui, não estou criticando o modelo nem nada, né? Ele vem, dá para interpretar bem o que é a realidade econômica, mas a gente sabe que A e C pode não voltar. Então esse é o melhor dos mundos, mas na prática pode ser pior, né? Pode não voltar. Legal? Então, vamos dar continuidade. Peso morto. Então, exercício, pessoal. Bom, com certeza, esse aqui está na lista agora. Aqui, o exemplo não, o exemplo numérico ele é muito simples. E continua sendo simples, continua sendo linear esse exercício aqui. Só que, claro, aí ele já tem diferenças no coeficiente, vocês podem ver. Então, os valores de excedentes vão ser diferentes, não vão ser iguais. Que ele estava verossemelhança, né? Estava, na verdade, idênticos, né, as variações. Então, aqui não vai acontecer isso. Então, é o mesmo enunciado, né? Mercado competitivo, faço o gráfico, né? O gráfico é bom vocês fazerem mesmo que não pedisse, porque é através dele que vocês vão se orientando no que precisa para chegar nos resultados, tá? Você precisa achar os pontos lá como a gente viu, e aí sim, achando aqueles pontos, você vai conseguir calcular aquelas áreas e vai conseguir os resultados que são pedidos, tá? E aqui a gente vai ver a introdução de imposto, dadas essas equações aí, de oferta de 195 mais 2 PS, e de demanda 371 menos 4 PC. Aqui está ajustado para PC, né? PC, PD, tanto faz, é preço do consumidor, preço de demanda, então não acho que é outra coisa não, é isso mesmo. Tá, se está do lado da demanda, está ok. Quais os efeitos da introdução do imposto? Que nesse caso é taxa igual a 4, né? T igual a 4. Então assim, vocês façam esse exercício, eu vou dar os resultados para vocês, e claro, aí como está no vídeo, vocês podem voltar, olhar o vídeo, parar, travar, e ver como é que faz aí. Eu acho que não tem muito mistério não, assim, até. Se tiver, tem o orientador, ele pode dar uma mão para vocês, e eu também, claro. Então, façam aí. E se vocês fizerem tudo certinho, vão chegar nesses resultados aqui. O equilíbrio, né? Esse tem que sair automático já, né? Lembre de fazer o equilíbrio primeiro. Aí depois vocês acham o preço do produtor, do consumidor, do produtor, e a quantidade com imposto. A gente viu como é que fez isso, né? E, claro, depois disso vocês vão conseguir achar o ponto A área A, B, C e D, e com elas, aí já vão para esse resultado final. Aqui, ó. Claro que eu não botei a área A, B, C e D, mas aí, claro, se você chegar na variação do excedente do consumidor e não der esse valor, a variação do excedente do produtor e não der esse valor, mas PE, QE, PD, PS, QT tem esse valor, então vocês sabem que talvez tenham errado o cálculo de alguma das áreas. Entendido, pessoal? Então são esses resultados que vocês devem encontrar. Aqui faltou a perda líquida social. Então, esses resultados que vocês devem encontrar com esse exercício. Então eu recomendo vocês fazerem. Peguem uma folha, organizem-se, né? Peguem uma folha. Acho que esse é o primeiro. Não, primeiro não sei, agora não lembro mais. Um dos exercícios da lista, o primeiro dessa sequência de análise de mercado. Não o primeiro da lista, não lembro como é que ela está distribuída, né? Mas já peguem lá, coloquem em ordem, façam esse exercício e coisa e tal, e vão se organizando aí, tá bom? Acho que agora a gente vai ter... Não, ainda tem mais um pouquinho de matéria, porque como eu falei para vocês, o que falta, assim, também é dizer, mas quem é que paga mais no final, o consumidor ou o produtor? Então, essa pergunta que a gente vai se fazer aqui. Né? Quem paga mais imposto, o produtor ou o consumidor? O que vocês acham? Né? A gente vai dizer, bom, consumidor, né? O consumidor paga mais. Talvez um outro vai dizer, o produtor é que vai pagar. Bom, a resposta que, como eu falei para vocês, mais aparece em economia é depende, pessoal, depende. Depende. Mas depende do que, né? Vamos ver. A gente vai ver que vai depender das elasticidades, pessoal. Olhem bem essa oferta aqui, ó, com uma demanda relativamente inelástica, uma oferta mais deitada, mais elástica. Nesse caso, podemos fazer aquela avaliação. Olha bem, ó, quanto que o produtor vai pagar e quanto que vai receber, desculpa, e quanto o consumidor vai pagar lá em cima.
Então dá para notar que há uma distância maior entre o que é pago pelo consumidor e o preço de equilíbrio, né? Então ele paga uma parcela maior que o produtor recebe. O produtor até recebe menos, mas pode-se ver que ele não paga de imposto uma parcela menor, de certa forma, né? Em comparação ao consumidor. Mas o que levou a isso? Como eu falei para vocês, nesse caso a demanda é mais inelástica e a oferta, de certa forma, mais elástica. Então, pessoal, o que define aqui é isso. Se a demanda for relativamente inelástica frente a uma oferta elástica, quem paga mais é o consumidor. Afinal, se é inelástica a demanda, significa que esse produto é essencial para o consumidor. Logo, ele, mesmo com aumento de preço, ele não pode abrir mão muito desse produto. Ele continua com um consumo relativamente alto, ou seja, mesmo com um preço maior, o consumo dele cai muito pouco. Isso se chama, né, inelasticidade da demanda. E por conta disso, é possível aumentar o preço mais e repassar mais para o consumidor, que mesmo se ele mantém uma demanda alta, ou seja, mantém ainda pagando uma parcela maior dos impostos. Legal? Eu vejo que para bens essenciais, impostos acabam sendo repassados mais para o consumidor. O que é assim, é muito ruim, assim, tem que se analisar bem isso, porque o que é essencial? Bens alimentares, bens de vestuário, ou seja, bens que compõem o custo de vida, né? Então, se você aumenta o imposto sobre isso, você está aumentando quase que diretamente o custo de vida das pessoas, porque vai ser repassado, mesmo em mercados competitivos, imagina em monopólio, mas mesmo em mercados competitivos vai ser repassado esse preço, dado a inelasticidade da demanda, né? Então, veja bem, não é algo muito bom a se fazer. Por outro lado, a gente já colocou agora aqui uma demanda mais elástica e uma oferta mais inelástica. Já dá para imaginar o que vai acontecer, né? Nós vamos ver no gráfico. Olha ali, agora quem consome, o consumidor paga menos, relativamente em relação ao produtor que paga mais. Aí, ó. E agora o produtor paga uma baita parcela, né? Por quê, pessoal? Porque agora o produtor sendo inelástico, olha bem, se a oferta for relativamente inelástica frente à demanda elástica, quem paga mais é o produtor. Então, o produtor sendo inelástico, infelizmente, mesmo com aumento de imposto, ele não consegue reduzir muito a produção. Tá? Há uma certa inelasticidade. Aí, micro 1, a gente viu que a inelasticidade tem a ver com alguns fatores, como o fato de que ele não consegue, o tipo de produção que ele tem, ele não consegue alterar rapidamente. O cara produz gado. Fazer o quê? Já tem uma baita, eu posso até parar de tentar passar por matador, desculpa, alguma atividade em que eu tenho certa inelasticidade. Eu tenho uma pensão no litoral e coisa e tal, e eu ofereço uma quantidade de quartos. Como é que eu faço para reduzir isso? Né? É mais difícil. Ao longo do tempo pode ser que eu ajuste, né? Vendo uma parte, mas a priori não. Então tem certa inelasticidade de oferta. Se isso é verdade, acabo pagando mais imposto, porque se vem um imposto para o meu setor e é elástica o consumidor, eu não consigo repassar para ele, porque ele não é supérfluo para ele esse bem. Vamos supor, viajar para a praia, eu posso cortar isso tranquilamente. Então, você não pode repassar todo o preço, você tem que pegar ele para si, o produtor, no caso. Imagina você como produtor de algo. E então você paga a maior parcela do imposto, se é inelástica a sua oferta frente a uma demanda elástica. Uma demanda elástica é aquela mais difícil, assim, cinema, o que eu vou fazer? Agora o cinema está quebrando tudo, né? São obrigados a ficar fechado. Você vai passar como os custos, né? Aumentar cinema significa que muita gente vai preferir ficar em casa, é elástico pra caramba a demanda, tem muitos substitutos, né? Tem Netflix, tem baixar filme na internet, sei lá. Então não tem o que fazer, você precisa aguentar o preço, vir imposto para você, você tem que bater no peito e segurar boa parte, infelizmente, se não passar muito pro preço, tá? Aí o produtor recebe menos, recebe espécie lá embaixo, frente ao preço de equilíbrio sem imposto, tá?
E assim, aí o cara pensa, pô, então não vamos botar imposto em nada que é essencial. Isso no Rio Grande do Sul tentaram uma vez, no tempo do Olívio Dutra. E aí vamos passar os impostos para tudo que é supérfluo. Só que é o seguinte, aí você vai começar a tornar o lazer mais caro, né? É supérfluo, mas aí as pessoas precisam disso, né? Tornar um consumo que viajar mais caro, coisas que então a pessoa vai trabalhar, não vai conseguir se divertir nunca. Para que serve isso tudo então? Então mesmo aí tem que se pensar, né? Claro que o essencial é uma coisa que eu acho que é mais pesado, mas mesmo o supérfluo é algo que tu não pode retirar isso, porque você está retirando no momento que você está, como a gente viu, colocando lá um peso morto, né, retirando parte do consumo e da produção. Então tem que ter a garantia de que pelo menos a destinação final, aquilo que você está utilizando aquele recurso, né, é válido, pessoal. E essa que é a questão. Né? Se a gente tivesse, como o pessoal gosta de dizer, se estivesse na Suécia, se estivesse na Noruega, que usa os impostos de forma mais eficiente, no sentido de bens e serviços públicos, talvez, né? Mesmo lá ainda tem essa discussão, imagina aqui. Ok, pessoal? Então é isso aí, depende da elasticidade, tá? E quanto mais inelástico, mais o consumidor paga ou o produtor paga, quem for mais inelástico. O que está rolando por aí? Bom, aqui é o seguinte, vamos pegar uma questão do ENAD, eu tirei essa questão do ENAD lá de 2006, que faz tempo que eu fiz isso também, né? E tá aí, questão 33. O gráfico abaixo mostra o efeito de imposto específico pago pelo vendedor, no qual P0, Q0 e P1, Q1 são preços e quantidades antes e após o imposto. Tá? Q0 é o momento inicial, P1 momento posterior, por exemplo. Então tá aí o gráfico, né? A oferta antes do imposto, aquele equilíbrio inicial, lembram disso? E a oferta com o imposto. Praticamente acabamos de ver esse gráfico. Então vamos analisar os itens, né, para concluir qual é o que está ok, qual é o que está certo. O que se conclui, né, como tá. Não há como afirmar quem pagará o imposto. Isso não tem nem cabimento. Claro que há como afirmar. A gente está vendo ali que está distribuído os preços, está distribuído as quantidades e podemos ver as áreas até onde o imposto está sendo atingido. Né? Pode ver que P1 menos P0 vezes Q1 já dá o que paga o consumidor, P0 menos P2 vezes Q1 já dá o que paga o produtor. Então dá para ver, há como afirmar assim quem pagará, tanto consumidor e produtor. B. Quanto mais elástica a demanda, mais o imposto incidirá sobre o comprador. Ou seja, sobre o demandador, sobre o comprador, sobre a demanda. E não, a gente acabou de ver que é o contrário. Quanto mais elástica a demanda, menos ela pagar. Quanto mais inelástica a demanda, aí sim mais incidirá o imposto sobre o comprador, sobre ela. Então está errado isso aí, a gente acabou de ver, não tem que pensar. C. O preço P2 é o que o comprador pagará após o imposto? Não, né? O preço P2, como vocês podem ver, está exatamente ali onde é o PS, né? Que é o preço de oferta, não de demanda. Então não é o que pagará o comprador após o imposto, não. É o que receberá o produtor após o imposto. Então essa aí está errada também. D. O imposto será pago só pelo vendedor? Tranquilo, né? É óbvio que a gente acabou de ver que não. Uma parte está ali indo para o consumidor, P1 menos P0 vezes Q1, e uma parte para o produtor, P0 menos P2 vezes Q1. A gente está vendo já os triângulos ali, também está bem delimitado que os dois pagam. E, bom, aí por exclusão só sobrou E, né? A maior parte do imposto será pago por quem for mais inelástico. Ponto. Fechou. Tanto por exclusão, porque você viu que todos os outros estavam errados, tanto pela essa afirmação, né? Exatamente. A maior parte do imposto é pago por quem é mais inelástico. Se a oferta é mais inelástica, quem paga mais é o produtor. Se a demanda for mais inelástica, quem paga mais é o consumidor. Foi o que a gente acabou de ver no slide anterior. Então, fechou. É o E, tá? Tá aí marcado E, resposta correta. Bacana, pessoal? Legal?
E vamos lá para mais um vídeo dos serviços ecossistema. Agora o método de custo de viagem. Veja que a gente está vendo vários métodos de valoração, né, de serviços ecossistema. Cada um é um vídeo. Né? Vocês façam uma resenha me dizendo lá o que é cada um, bacana. Façam exercício, refaçam exemplo se for o caso. E é isso aí, assistam o vídeo e até a próxima aula. Fechou, pessoal? Isso aí. Vamos dizer que existe um lago que é ideal para nadar, muita área verde para piquenique e para relaxar, florestas para explorar, talvez uma trilha, rochas para pular, e é tudo de graça. Teoricamente, você está disposto a pagar por essa área ou por essa experiência, assim como você estaria disposto a pagar por um parque de diversão ou qualquer outra atividade que você goste de fazer. Mas se o lago é de graça, como é que os planejadores sabem o quanto eles devem gastar para manter e preservar essa área? Apesar de não precisarmos pagar para usarmos o lago, como acontece com um parque de diversão, existem alguns custos indiretos envolvidos nisso. Você tem de gastar algum dinheiro para chegar lá, tarifa de ônibus, combustível, e você vai ter ainda o custo de oportunidade do seu tempo. Esses são os custos econômicos da sua viagem. Então, se as pessoas tratam os custos de viagem da mesma forma com que lidam com um preço, significa que elas acham que estão ganhando pelo menos esse valor com essa experiência. Aqueles que têm de pagar custos maiores, pessoas que moram mais longe, vão ir provavelmente menos ao lago do que as pessoas moram mais perto com custos menores. Então, nós podemos fazer algo parecido com o que fizemos num vídeo anterior, onde nós pegamos os dados de preço e de consumo dos anos anteriores e, com base nesses dados, rodamos algumas regressões e construímos nossas equações. Nós fazemos a mesma coisa aqui, mas ao invés de usarmos os custos do produto ou do serviço, usamos os custos de viagem. Antes de continuarmos, existe algo que nós precisamos pensar um pouco. Vamos dizer que esse é o custo de viagem deles e que esses são os benefícios que nós vamos assumir que eles estão recebendo dessa área. Mas algumas pessoas podem gostar de viajar. Não é só um custo para eles. Além disso, as pessoas podem estar fazendo outras coisas e essa é apenas mais uma parada na viagem, como uma viagem de final de semana a supermercado, que é sempre acompanhada de uma visita ao lago ou coisa parecida. Certo. Então, esses custos de viagem que eles estão trocando podem estar sendo trocados por mais do que a atividade de recreação. Eles podem estar dividindo isso entre o prazer de dirigir ou outras atividades, o que vai modular a nossa análise. Isso depende um pouco do tipo de análise que nós estamos fazendo, mas a informação geral que queremos obter das pessoas é o quão longe elas dirigem, quantas pessoas estão viajando com elas, importante para sabermos o custo de viagem por pessoa. Nós queremos saber a frequência com que elas viajam, queremos saber se elas fazem outras coisas durante a viagem, a renda das pessoas e outras características demográficas que afetam a demanda. Por outro lado, nós queremos saber também quantas pessoas visitam essa área a cada ano e se existem, ou não, áreas substitutas próximas. Se nós pudermos coletar todas essas informações, nós podemos rodar algumas regressões e tentar obter a relação entre essas variáveis e a quantidade de áreas usadas, ou simplesmente a demanda. Depois, nós podemos brincar com a taxa de juros, diminuir o custo que as pessoas têm de pagar e ver se é lucrativo ou não. Ou nós podemos também juntar toda essa informação sobre o que as pessoas fazem nessa área, descobrir qual é a proporção de pessoas que vêm ao parque para nadar, caminhar e depois podemos prever como o valor dessa área irá mudar com potenciais ameaças ao meio ambiente ou ver se vale a pena investir em melhoramentos. Alguns pesquisadores olharam para o valor recreacional da pesca de abalone ao longo da costa da Califórnia. Conservação estratégica, na verdade. Para pescar abalone, você tem de ser registrado e manter um registro nos lugares onde você pescou abalone. Então, eles simplesmente olharam para esses dados para determinar a população de pescadores e aonde eles vão. Uma pesquisa por telefone com um subconjunto dos membros registrados foi feita e os resultados expandidos para toda a população de pescadores registrados. Existem pelo menos 50 pontos de pesca e eles levaram em consideração a presença de banheiros públicos, os lugares de entrada e saída de barcos, sinalizações de eventos e facilidade de acesso para que eles pudessem modelar esses outros fatores que influenciam a decisão das pessoas de irem a esses lugares. Descobrir o que elas gostam e o porquê que elas estariam dispostas a dirigir longas distâncias para chegar nesses lugares.
Para encontrar o custo de viagem, nós teríamos de saber a distância que eles percorreram e multiplicar pelo custo de dirigir, o que vai depender do preço da gasolina nessa área. AAA tem uma ferramenta que torna isso bastante fácil. Calculamos o custo de oportunidade do tempo deles. Existem algumas maneiras de fazer isso. No estudo sobre abalone, eles usaram o salário das pessoas e dividiram esse valor por 2. Se você não tem os microdados de renda, então você pode usar o salário médio com base no CEP e dividir esse valor por 2. Nos Estados Unidos, eles têm o salário das pessoas no censo. Nós também podemos usar o valor de alguns bens. Você sabe, se as pessoas têm de sair de suas casas para buscar água ou outros materiais, podem ter custos de viagem envolvidos nisso. Mas esse método é utilizado principalmente para avaliar valores recreacionais. No próximo vídeo, nós vamos olhar para o preço das casas como uma forma de valorar os serviços ecossistêmicos.